Primeira causa de morte de crianças, se não me engano, de 4 a 11 anos, é afogamento. Por negligência. Não necessariamente por negligência, mas tem uma grande quantidade desses afogamentos que é relacionado ao consumo de álcool de quem estava cuidando dessa criança. Porque, cara, cuidar de uma criança o dia inteiro, você vai se distrair. E você, às vezes, vai ter o reflexo de lembrar, olhar, tipo, claro, você vai ficar de olho, mas uma hora você distrai. Se tiver num ambiente seguro, você demorar 1 minuto para olhar para a criança, as chances de ter um problema são muito pequenas ou quase inexistentes, dependendo do ambiente que você está. Agora, se tem água, tá na praia, tem piscina, você demorar 1 minuto a mais é a diferença da vida e a morte. Uma substância ou um comportamento só vai gerar o que a gente chama um conceito arbitrário nosso de dependência se ela tiver uma ação numa área, um substrato neurobiológico. Calma aí que eu vou simplificar. Espera aí, segura aí que eu vou simplificar. Qual que é o substrato neurobiológico? Ela precisa ter uma liberação de dopamina na via mesolímbica, mais especificamente no núcleo accumbens. Porque isso cria um aprendizado comportamental. O que a pessoa aprende? Ela aprende a querer aquela substância. Ela gera um aprendizado na amígdala e no hipocampo. Ela cria uma ramificação que faz o quê? A pessoa ter um contexto que vai dar vontade de beber e emoções vão estar ligadas ao desejo de beber, vai dar desejo daquela coisa, a cabeça vai ficar mais voltada, é como se fosse uma leve, assim, vamos imaginar de uma forma... tem várias diferenças, mas bem didaticamente, como se fosse tipo, uma paixão. Como é que é estar apaixonado? Olha as coisas e lembra da pessoa. Olha das coisas, lembra da pessoa. Às vezes, do nada, vem a lembrança da pessoa na sua cabeça. Então, imagina que aquilo começa a vir com uma substância, mas vai aos poucos. E aí, beleza. Esse é um substrato neurobiológico. Mas, na vida real, vai se manifestar por 5 Cs. Tá, isso eu que inventei, é uma forma de traduzir uma tabela bem complicada que fala sobre uma série de substratos neuropsicológicos. E eu vou trazer esses 5 Cs agora para você ter uma noção. O primeiro C é o controle. Quer dizer o quê? Você começa a utilizar ou fazer aquela coisa e você faz durante mais tempo ou mais quantidade do que havia planejado. Tá. Isso é meio complicado, porque se você não planeja, você ignora isso. Mas isso acontece. Você, às vezes é mais claro, às vezes não é tão claro. O cara, vou no bar com os amigos, vou ficar 2 horinhas ali porque amanhã eu vou acordar cedo, daí o cara ficou 6 horas no bar. Isso aí é o pelado. Tipo isso. Tá. Ia tomar só 2 e, isso pode ser intermitente, mas enfim, tem a tendência a perder o controle. Tá. O outro é craving, tá? Para se tornar didático eu tive que fazer uma manipulação, tá? Craving é fissura. Fissura. Quer dizer o quê? É um desejo intenso de usar aquilo. Tá. Um desejo. O cara quer comer muito um doce à noite. E aí, eu gosto de falar isso e fazer um paralelo com a vida real de alguém que vive perto de alguém que tem isso. Tá. Por exemplo, a mulher ou o cara, ele é um alcoólatra e aí ele tá sendo sacana com a família, tá deixando a desejar com a família. E ainda assim ele diz que tem vontade de beber? Isso é um sintoma, cara. Não é uma coisa, então já que eu amo a minha família, passou, meu cérebro mudou. Não, aí vai ter que lidar com isso de outra forma. Não é que isso para de existir quando a pessoa ama. Não é assim. E aí o que mais? Então tem o craving, que é a fissura. Outra coisa a pessoa continua repetindo o consumo daquilo, mesmo quando isso traga riscos ou problemas. Por exemplo, eu começo a ligar menos para beber e dirigir. Eu bebo 2 e não ligo tanto. Nem perdi o controle, né? Mas eu tenho depressão, mas eu bebo mesmo assim. E a gente sabe que o álcool piora a depressão, piora a ansiedade, piora qualquer problema físico ou mental. O álcool não é remédio para nada. Eu comecei a perceber que às vezes eu me brigo nas festas, mas é porque eu sou brigão. Você quando não bebia, não brigava. Mas é normal. Entendeu? Começa a ter riscos e problemas e mesmo assim... E olha só que... Eu vou falar uma parada... A primeira causa de morte de crianças, se não me engano, de 4 a 11 anos, é afogamento. Por negligência. Não necessariamente por negligência, mas tem uma grande quantidade desses afogamentos que é relacionado ao consumo de álcool de quem estava cuidando dessa criança. Porque, cara, cuidar de uma criança o dia inteiro... Você vai se distrair.
E você, às vezes, vai ter o reflexo de lembrar, olhar. Tipo, claro, você vai ficar de olho, mas uma hora você distrai. Se tiver num ambiente seguro, você demorar 1 minuto para olhar para a criança, as chances de ter um problema são muito pequenas ou quase inexistentes, dependendo do ambiente que você está. Agora, se tem água, tá na praia, tem piscina, você demorar 1 minuto a mais é a diferença da vida e a morte. Então, isso acontece principalmente em verão e finais de semana. Momentos de lazer. Quer dizer o quê? Muitas vezes ligados ao álcool. É uma das coisas mais ligadas a um desfecho grave. Mas é óbvio que a pessoa que vai cuidar do filho bebendo uma cervejinha, ela não está pensando que isso é um risco. Ela está, inclusive, minimizando esse risco. Por quê? Porque ela está estressada, trabalhou a semana inteira. Pô, ela não tem outro momento, ela gosta de tomar uma cervejinha, então ela ignora esse risco. E ela minimiza e ainda vai olhar para mim e vai pensar, esse Vitor está sendo moralista, ele está querendo tirar o meu lazer, está querendo tirar o meu momento de relaxamento. E todo mundo bebe uma cervejinha, uma tacinha de vinho, e isso não leva a problema nenhum. Talvez, é que eu não estou falando de causa e efeito direto, imediato. Estou falando de risco. Não é? Tem coisa que causa um efeito imediato, tem coisa que tem risco. Por exemplo, você estudar, você pode se dar bem na vida, mas não garante. É um risco. Você vai fazer o quê? Não vai estudar? Então, assim, se você tá... Daí você vai calcular o quanto risco você quer. E é o tipo de coisa que, tipo assim, ela nunca acontece até acontecer. É tipo assim, eu bebo e dirijo, pô, sempre fiz isso, mas eu nunca bati, não sei o quê. Até o dia que tu bate, tu morre, tu vira estatística. Mas daí o que acontece? Por que não parece um problema? Porque a nossa legislação, ela faz parecer que beba com moderação. Então, beber com moderação tá de boa. Mas eu vou voltar para cá, tá? Desculpa que eu fugi. O CES. Então, eu falei do controle, perde o controle, né? Bebe mais um tempo. Craving, né? O desejo, a fissura. Continua bebendo mesmo que tenha riscos e problemas. Você começa a dar cada vez... O quarto C. Você começa a dar cada vez menos importância para outras coisas. Você começa a restringir o seu repertório. Quer dizer o quê? Você imagina que você toca violão. E aí você gosta de tocar várias músicas e vários estilos musicais. Você gosta de tocar rock, sertanejo, gospel, sei lá o quê, pagode, sei lá. Você toca vários estilos musicais. De repente você começa a tocar sempre o mesmo estilo musical. De repente você começa a tocar só para uma ocasião, porque dependendo do cara que toca violão, ele pode tocar violão, sei lá, num luau com os amigos, tem o aniversário de alguém, ele toca o parabéns para você. Imagina que ele começa a tocar só o parabéns para você. Às vezes no luau com os amigos, mas naquele dia não tem ninguém de aniversário. É estranho isso. Mas isso vai gradualmente mudando. E a pessoa começa, então, a dar cada vez... O repertório de atividades dela vai ficando cada vez mais ligado ao álcool. Daqui a pouco, ela só faz coisas que têm a ver com álcool. Isso acontece por várias razões. Uma delas é que o álcool, ele deixa o cérebro mimado. O Wesley adoraria dizer do mimado dopaminérgico, né? Então, vou pegar a frase do Wesley para explicar isso. Quer dizer o quê? O limiar de tolerância à frustração, o limiar que a gente tem... Por exemplo, eu estou frustrado, estou cansado, estou estressado. Dependendo do quanto eu estou frustrado e estressado, e o que está acontecendo, eu posso me comportar de uma forma autodestrutiva, de maior ou menor grau. Por exemplo, estou muito chateado, eu vou pegar e vou pedir uma porcaria, vou pedir um McDonald's. Sei lá, normalmente talvez eu não faria isso, mas eu estou muito cansado, muito estressado, o meu cérebro vai buscar um jeito de buscar um alívio imediato, uma indulgência, uma gratificação imediata. O que acontece? Quando você vai bebendo cada vez mais, principalmente se você bebe em determinados contextos específicos. Pô, meu trabalho é estressante, cara, então eu bebo. Pô, fator de risco enorme para desenvolver o alcoolismo. Por quê? Quando você está estressado e você bebe... Você ensina o seu cérebro que, quando ele estiver estressado, ele ganha aquela descarga de dopamina no núcleo accumbens. Seu cérebro, o elefante, né? O elefante e o treinador. O elefante começa a ficar maroto e ele começa a criar estresse para levar aquela gotinha de dopamina no núcleo accumbens. E o estresse começa a aumentar. E a intolerância começa a diminuir. A tolerância ao estresse começa a diminuir. Você, ao invés de buscar mecanismos que vão trazer mais tolerância ao estresse ou até pensar em melhorar a sua vida, você vai tendendo a fazer o quê? Estreitando o repertório, por uma natureza do cérebro. A gente naturalmente busca repetir comportamentos que vão economizar nossa energia. Pô, se eu tivesse uma varinha mágica para lavar a louça, pô, a hora que tirasse a varinha mágica para lavar a louça, eu ia odiar lavar a louça, porque eu passei 3 anos, só lavava a louça assim, ó. De repente, não tenho mais, eu ia ficar...
Então, naturalmente, o cérebro cria esse mecanismo bem desse jeito. Claro, tem várias explicações neurobiológicas que não cabe... Acho que ia complicar mais do que simplificar. E aí a pessoa começa... A hora que não tem álcool, parece chato. Parece desagradável, parece que não tem cor. Parece que, e agora? E aí, só daí considerar a ideia de não beber apavora. Isso em vários graus. Não sei se já aconteceu isso com você alguma vez, de pensar, como é que eu vou sair numa balada e não vou beber? Já. Mas, cara, eu vou te dar a real, que eu acho que não é nenhuma questão de... É que o álcool, um dos efeitos dele, assim, que eu vejo é, tipo, tu fica mais tolerante, assim, tipo um lubrificante social, né? Vamos dizer isso que eu falei assim. Mas, de fato, quando eu reduzi o meu consumo de álcool e eu passei a ir em festa e não beber, cara, eu percebi que as festas muitas vezes não me agregavam em absolutamente nada, cara. Que era, tipo, uma bosta. Que, tipo, tu bebe e tu tolera aquilo. Tipo, tu tá retardado e, tipo, tu acha legal. Mas, tipo, daí eu passei a perceber, tipo, cara, essa festa é uma merda. Com ou sem álcool ela é uma merda. Mas aí o que você vai fazer? Eu, no meu caso, muitas eu não vou mais. Mas daí o que você faz? Meu Deus, tantas outras coisas maravilhosas. Eu acho que tem muita gente que para nisso, assim, e aí eu vou fazer o quê? São os meus amigos. Cara, Eu tenho um emprego que tá estável. Só que eu chego em casa, tem dificuldades que eu não consegui resolver, eu tenho dúvidas se eu fiquei muito tempo fora, não sei se meu filho tá tão ligado comigo. Mas eu passei a ser o cara, tipo, que eu vou, às vezes, aquele churrasco até aqui, acho que eu postei um story outro dia lá, cara, eu não bebi lá. Mano, os caras ficam tipo assim, mas como que tu tá aqui, se divertindo todo, falando pra caralho? Eu falei, cara, sou eu, velho. Eu não deixo de ser eu, porque eu não... Pois é, e aí se a pessoa bebe muito recorrentemente ao longo do tempo, ela começa a confundir quem ela é. Ela começa a pensar, será que sou eu? O cara fala, mas você tá feliz? E a pessoa para e às vezes pensa, mas será que eu sou assim? Pra você, talvez, não sei quão difícil foi fazer isso, mas isso é uma demonstração de que você teve repertório. Uhum. Você teve outras coisas que você foi valorizando e colocando prioridade na vida e conseguiu encaixar. Esse é um dos desafios para alguém parar de beber. E dependendo do quanto tempo isso faz e do quanto essa pessoa talvez está isolada, a solidão é uma das coisas que mais afeta a gente. Mas eu acho que até isolar, não sei, né? Mas no meu caso, tipo, isolar facilita o não consumo, cara. Porque, tipo, a cultura dos amigos, assim, cara, de universidade, meu Deus, velho. É que eu já liguei o isolar porque na minha cabeça foi muito automático ignorar os amigos do copo, como muitos deles não são amigos, né? Sim. Muitos deles, se não vai visitar no hospital, acho que não entra no critério amigo, né? Pois é. Um colega. Mas assim, e pode ver, são os mesmos papos, né? 10 anos se passaram. Cara, faz muito tempo que eu não vou no bar aqui, perto da UFSC, cara. Eu vou lá e eu encontro as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas, cara. Isso me perturba, isso fez eu me afastar ainda mais, sabe? Uhum. Porque, tipo, tu encontra os mesmos caras bebendo a mesma quantidade, tipo, bêbado pra caralho, falando das mesmas minas, falando das mesmas coisas que, tipo, não sai do mundo, cara. Tipo, o cara não teve uma ascensão na carreira, não aconteceu uma parada maravilhosa na vida, não sai do lugar, velho. E olha só que mecanismo louco vai acontecendo, cara. A pessoa não, é porque ela não tá ali pra isso. Na verdade, ela tá ali porque ela quer álcool. Então, o cérebro busca o álcool e ele ignora o resto. Eu tô conseguindo o que eu quero. E eu acho que a pessoa, tipo, bebe, às vezes, como forma até de suprir o tédio, cara. Tipo... O tédio, porque tem pra organizar outras coisas. Só que o que vai acontecendo? Além de ter um impulso maior de beber, ter o desejo maior de beber, você continua bebendo, quer dizer, você liga menos para risco. Então, uma piada ruim, uma conversa ruim, você liga muito menos. Quer dizer o quê? O seu cérebro tá mais ligado. É tipo aquela parada, tipo assim, se você fica 2 dias sem tomar água, você mata alguém para tomar água. Porque o seu sistema de valores de vida, ele já ignora muitas coisas que normalmente você ligaria se você estiver numa situação tão extrema. Uhum. Só que o álcool nessa quantidade, nessa concentração que a gente tem hoje em dia, ele é capaz de enganar o cérebro e fazer ele se ativar dessa forma, como se precisasse de álcool para viver.
E claro, tem algumas situações que eu vou falar daqui a pouco que pode até precisar fazer uma retirada gradual. Mas, em geral, a pessoa acaba sentindo muita vontade de beber, muito desejo. Mas esse vício, ele chega a ser no nível químico? Não existe nada que não é químico, né? Tá, eu vou reformular. Físico, Tá, psicológico. tu tem que entender o que eu tô falando. Porque, tipo assim, vamos supor, existem substâncias que tu tem um vício de fato químico. E tem substâncias que tu tem um vício psicológico. Eu deixei por último essa parte. Eu vou te explicar. Eu sei qual que... entendi. Aí o que acontece? A pessoa vai começando a ter uma... E aí pensa, a pessoa tá bebendo. Você percebeu, se ligou, teve influências, o meio social, sei lá, te deu, você conversou com a galera aí que modulou sua cabeça, outros colegas também. Eu aposto que gente próxima tua não foi muito contra. Não, pô, todo mundo... O pessoal falou, legal, tal, Porra, não foi massa. Pesado pra caramba, assim. Teve gente que, pô... Então imagina... Quem foi contra, eu me afastei daí. Pois é. Aqui é a tendência da vida, né? Mas se não tivesse ninguém, não sei quão difícil seria. Talvez seria um nível... Talvez fizesse, mas um nível um pouco maior. Se não tivesse ninguém a favor... Ninguém a favor, talvez fosse um nível maior. Não, eu não conseguiria. Talvez não conseguisse. Eu não conseguiria. Mas daí o que acontece? Aí a pessoa vai olhar que passaram-se 15 anos, ela vê lá o fermento, que era um lá que tava fazendo engenharia civil de qualquer jeito, tô brincando. É verdade, pô, é verdade. Aí pensa, ele tá Foi lá, isso. zoado, de repente eu olho pra ele, pô, ele tá num podcast foda lá, cara, de repente entrevistando toda uma galera, não sei o que, caralho, ele cresceu, né? Vai conversar com o fermento, tem até vergonha, não tem muito assunto pra falar. Aí parece igual eu hoje. Eu vi você falando no outro episódio. Eu queria aproveitar a Floripa, né? Então um dia só eu tô aqui, né? E eu tô morando no interior. Aí eu vou na praia, vou fazer alguma coisa e tal. Eu queria organizar o raciocínio para vir aqui, mas ao mesmo tempo eu queria curtir um momento. Aí eu descobri que tinha uma academia muito legal perto do lugar que eu tava, que era Ironberg. Porra. Eu não sabia que tinha, não tô ligado, não sou um rato de academia, nada assim. Mas eu achei muito legal, até porque eu gosto de me exercitar, é uma coisa que me ajuda a me sentir melhor. E no hotel que eu tava não tinha nada disso, assim, tinha uma esteira, olha lá. E aí eu fui lá, entrei lá, vi como é que era. Pô, massa, academia mano, é tipo massa. isso lá num parque de diversões, mano. É muito lindo, muito de qualidade essa academia, né? E o que acontece? Cara, vou treinar lá. Beleza, almocei e tal. Depois voltei à tarde, fui lá treinar. Bicho, eu me senti um merda. Por quê? Lá? Cara, todo mundo num nível em forma que eu nem parava pra pensar que era possível. Mas todo mundo, cara... Chega, olha o cara, fala assim, porra, senhorzinho, 60 anos ali, cara, tipo assim, parabéns, velho, vocês estão muito bem. Foda, mas daí veio um pensamento imediato assim, nossa, Vitor, você é um bosta, velho. Você é um merda. Eu comecei a sentir vergonha, cara. Eu fiquei com vontade de ir embora. Eu pensei, não, mas eu vim aqui, pô, eu tô curtindo aqui. Mas no fundo ficava aquela coisa assim, porque às vezes a nossa mente, pelo menos a minha, em alguns graus, por motivos que não cabe aqui, cada um tem os seus, tem um caminho que começa, sei lá, naquele momento o meu foi me comparar. Tipo assim, ver quem eu sou no mundo, me comparo com os outros. Tá. E o primeiro instinto meu foi, cara, vai embora, velho. Treinou um pouquinho, já conheceu, vai embora, tá tudo bem. Mas eu vou embora chorar em posição fetal Sentiu quanto muito eu sou deslocado, merda. assim, né? Muito foda. Eu me senti... É que assim, eu olhei e pensei, cara, por que eu não? Por que eu não? Eu poderia, eu tenho condições. Eu sou uma pessoa que tem conhecimento para saber que exercício físico é bom. Eu sou um ser humano tanto quanto eles. Eu sou um ser humano tanto quanto eles. Provavelmente eu como muito pior do que eles todos. Então eles me provaram que é possível. Na minha cara, não é? Ah, eu vi um cara lá e eu olhei e pensei, caralho, todo mundo... E não é uma aspiração que eu tenho. E não foi uma coisa muito grande. Porque eu já modulei aquilo na minha cabeça, porque não é uma grande questão pra mim. Eu nunca tive essa grande questão. Eu não tava indo na academia porque eu queria ficar com o corpo de uma forma. Eu queria me sentir bem. Tanto que foi a primeira coisa que eu falei. Mas eu olhei aquilo e eu percebi que, cara... E ao mesmo tempo, que massa. Eu fiquei com vontade de morar aqui pra ter perto dessas pessoas. Pra beber desse ambiente. Mas foi uma mistura, cara. E eu me analiso muito, né? Já me tratei, me trato até hoje. Então, eu acho que eu tenho um autoconhecimento bom e eu sou uma pessoa preocupada em entender os meus sentimentos, porque eu acredito que isso tem muito valor. Por isso que eu estou conseguindo traduzir isso aqui e para explicar o quê? Imagina alguém que não tem esse autoconhecimento, ele só vai se sentir um merda. Aí vai ver o fermento e fala, ô, fermento, tudo bem, cara? Como é que você tá? Pô, isso e aquilo e tal. Ô, vou embora, fermento. Não vai falar, ou não vai nem pensar, pô, tô com vergonha do merda que eu sou perto da pessoa que você é.
E não é nem uma inveja, eu quero que o fermento vá mal, mas tipo assim, nossa, cara. É tipo, talvez seja um pouco aquele resquício da escola, né? A escola, tipo, que nota você tirou? Eu tô na primeira série, eu tô na segunda série, terceira série, daí você vê, eu tô aqui no mundo. E aí você olha e pensa, pô, o fermento tá lá, velho, eu poderia, não fiz nada. Você entendeu? Então, mas imagina... como é que vem o que tu quer dizer com isso? Eu quero dizer que não é fácil, cara. Mas nada é, né? Nunca é. É que, às vezes, quando olha uma pessoa que tá bebendo e demais e pensa, esse cara tá fazendo merda. Pensa, Foda. pô, se ele tá fazendo merda e ele se importa com as coisas, ele devia melhorar. Então eu vou lá e falo, ô seu merda, você não vê que você tá fazendo merda? Não, claro, com outras palavras. Sim, mas eu entendo o que tu quer dizer. Ô seu você não tá fazendo merda. E aí chega um povo cretino e por não entender nada de neurociência, e o alcoolismo é uma das áreas da psiquiatria, da saúde mental, da saúde em geral, que mais tem gente babaca falando com autoridade. Aí repetem coisas escrotas que tem a ver com a mentalidade americana. A gente vai traçar o início disso. Tem muita coisa legal americana que veio disso. O Alcoólicos Anônimos, por exemplo, na sua natureza veio americana. Só que tem uma galera que surtou dentro disso e começou a colocar uma compreensão porque o Alcoólicos Anônimos começou com 2 médicos lá, ou era um médico e o outro não era, o Bill e o Bob, eles eram alcoólatras irrecuperáveis, ditos, e eles começaram a falar, velho, já que nós somos irrecuperáveis, vamos te ajudar aí, cara. E começaram a se encontrar e falaram, vamos se ajudar e tal, nós somos alcoólicos e a gente não precisa falar pra ninguém e tal, vamos fazer um negócio nosso. E começaram a fazer uma parada que deu muito certo, pararam de beber e ajudou um monte de gente. Só que eles não chegaram e falaram assim, olha, agora nós vamos pegar toda a ciência sobre o alcoolismo, vai partir da nossa opinião. E a partir disso a gente vai definir todo o desenvolvimento tecnológico da saúde, do alcoolismo, nunca falaram isso. Só que algumas pessoas muito ignorantes, e a ignorância e a arrogância são muito próximas, né? E a ignorância e a maldade, na minha opinião, elas são vizinhas muitas vezes, né? Porque eu acho que diminuir a nossa ignorância é um exercício ético, né? De convivência. Porque repetir as paradas, né? Porque eu tô falando um monte de coisa que eu trouxe aqui, eu estudei pra caralho. E eu já sei muito sobre alcoolismo. Há muitos anos. E eu não me acho uma pessoa... Eu pensei, putz, eu vou lá no Sem Groselha, cara, eu tenho que trazer uma informação de qualidade. Eu não posso tirar as coisas da minha orelha... E repetir isso porque eu acredito que a minha responsabilidade de estar falando aqui não é uma coisa do Vitor. Eu estou ocupando um papel aqui que não é meu, mas eu tenho que poder honrar esse papel, porque tem alguém que está me assistindo em algum lugar que pode, a partir disso que eu estou dizendo, ter uma compreensão que pode levar essa pessoa ou a viver muito melhor. Ou a viver muito melhor. Vitor, mas a culpa é sua? Em parte é. Porque eu me considero responsável pela mensagem que eu coloco. Eu vou garantir que todo mundo vai se dar bem com o que eu estou falando? Não, mas eu faço o quê? Eu procuro a informação de qualidade, porque eu sei que quando a gente fala principalmente sobre o alcoolismo, isso causa morte. Tem vários artigos mostrando sobre o estigma na dependência química, e uma das doenças que mais tem estigma é o alcoolismo. E a pessoa vai lá e tem alcoolismo, a pessoa não acorda e nasce, a pessoa desenvolvi alcoolismo. Junto com isso vem uma compreensão psicológica superior. Então já que eu tenho alcoolismo, eu entendo das coisas. Claro que não. A pessoa vai ter alcoolismo e vai começar a pensar, velho, eu acho que eu não amo minha família. Cara, por que eu não consigo ser um pai? Eu tanto queria isso. Eu tô atendendo hoje um caso que o cara queria muito ser pai, velho. O sonho da vida dele. E a esposa dele engravidou. Mas assim, ó, é um sonho da vida dele. E ele tá tendo muita dificuldade com isso. Por quê? Ainda nasceu? Não. Mas ele já tá... Estamos trabalhando isso. Mas o que tá acontecendo? Ele sente medo, cara. Um pavor muito grande. Isso faz ele, às vezes, é parte do que leva ele a tropeçar, ter uma recaída. Uhum. E aí ele tem uma recaída, ele se sente um merda e fica se questionando. Eu acho que eu não sou capaz. E pensa, esse é um dos ciclos da recaída, entendeu? Essa compreensão, ela é mortal, às vezes. A gente tem que combater isso com unhas e dentes. Porque quanto mais a pessoa se sente uma vergonha, que a gente chama de vergonha destrutiva, isso é o principal fator de risco para recaída. A vergonha tem 2 tipos de vergonha. Tá. A vergonha destrutiva,
Que é tipo assim, pô, cara, vou na Ironberg lá e me sinto um merda e nunca mais volto. Porque eu me sinto a pior pessoa do mundo. E uma vergonha pró-social. Eu olhei e pensei, Vitor, você é um merda, velho. Você pode, cara. Você podia estar melhor. Vai treinar, cara. Você melhora o seu jogo aí. Você sabe que exercício faz bem pra isso e aquilo. Ô, vamos lá, cara. Porque eu quero me incluir num grupo. Eu pensei, cara, imagina fazer amizade com alguém que tá em dia com o esporte. Tem chance dessa pessoa ser interessante. Eu gosto de ter amizades com pessoas interessantes, entendeu? Tipo, e aquela vergonha faz eu querer fazer parte daquele grupo, ter amizade, conversar. Poxa, pró-social. Me leva a pertencer a um grupo que eu julgo valioso. Uhum. E aí o que acontece? A vergonha destrutiva, ela muitas vezes vem da informação ruim. Por isso que uma vez aconteceu uma situação em que eu até fui um pouco duro. E eu vou te dizer que eu não me arrependo de ter sido duro, porque é um posicionamento meu ético. Criticar certas coisas. Eu não acho que a gente deve fazer críticas a tudo e fazer isso de uma forma irresponsável. Mas como eu tenho... O que é ética? Ética é uma mistura de valor, princípio e norma. Uhum. Eu tenho um valor muito grande, que eu nem sei de onde veio, porque a gente não sabe geralmente de onde veio, né? De criar, de contribuir de alguma forma, né? Me preparar, me desenvolver e poder contribuir para combater as inverdades, as informações de baixa qualidade que tem sobre o alcoolismo, porque eu entendo que elas são fatais, perigosas. Assim como outras. Chega alguém empatia, até tu pensa na consequência daquilo. Talvez, ou uma redenção, porque tem na minha história de família muito rolo com o alcoolismo e dão essa ferida que faz o que com essa dor às vezes, né? Acho que uma forma de lidar com a minha dor é tentando melhorar, ajudar as famílias. Isso me preenche um pouco, pensar. É tipo assim, eu pego aquela dor de abandono e negligência que eu tive na minha história, o jeito meu de trazer amor, entendeu? E o amor ajuda muito, cara. Alivia muito. E aí, isso pra mim é um valor. Cara, valor que me leva a me colocar numa posição que me leva a me preparar muitos dias, estudar muitas horas, a mais do que eu já faço, para vir aqui e falar um pouco mais sério. Então, o meu valor é colaborar, trazer informações de qualidade para valorizar a saúde das pessoas. O meu princípio é estudar, me preparar para isso. E a minha norma é trazer informações de qualidade e ajudar as pessoas a combater informações que são lesivas. Essa é a minha ética. Entendeu? É me posicionar. Porque eu acredito... Tem outras pessoas que podem não concordar com essa minha norma. Se posicionar. Tem gente, e várias entidades, inclusive, já tive discussões com diretores de entidades representativas no Brasil sobre dependência química, porque eu acredito que a gente não deve tolerar todo tipo de divulgação sobre dependência química. Assim como a gente não deve tolerar todo tipo de divulgação sobre câncer. Eu não posso chegar e falar para você, olha, toma chá de camomila que vai tratar câncer de mama. Isso é criminoso, né? Agora, quando você vê alguém... Mas isso, o que acontece quando faz isso hoje em dia? Nada? Não, eu fiz isso uma vez num episódio que eu vi no passado, que eu vi uma pessoa que foi num podcast do Maurício Meirelles, né, e criou um antagonismo, enfim. Eu estou trazendo esse assunto aqui de novo porque... para defender uma ideia que... por exemplo, essa pessoa recebeu um microfone num local de visibilidade e ela falou coisas como: os alcoólatras são egoístas. Alcoólatras são egoístas. Entre outras coisas que eu não acho que vale a pena reproduzir. Eu entendo que é uma experiência pessoal, é uma opinião pessoal, só que eu acho que é uma cadeia de responsabilidades que existe. A pessoa tem, em parte, precisa ter, ainda mais quando quer falar sobre um assunto, ela precisa ter essa ressalva. E eu acredito que os meios também de divulgação. Enchi o saco do Maurício Meirelles. Enchi o saco dele. Falei, velho, você tá de sacanagem, isso aqui não tá correto. Mas enfim, tudo isso era pra dizer o quê? Respondeu, a gente conversou no WhatsApp. Caralho, velho. O que acontece? Mas o negócio é o seguinte, daí me acusaram assim, falaram assim, Vitor, você quer se aparecer, você quer causar antagonismo. Mas eu acho que se a gente não causar certos antagonismos, a gente não causa mudança. Porque eu acho que não é... A gente precisa poder falar sobre certas coisas e defender certos posicionamentos. Mas o que eu estava dizendo era até outra coisa, era sobre... E eu vou fechar o raciocínio.
Então vamos voltar lá para os 5 Cs. Vamos. Faltou só um. Controle, né? Perdeu o controle. Cada vez menos outras coisas. Craving, que é fissura. E continuar mesmo tendo riscos, são os 4. E agora vem o quinto. É o menor. O quinto é o corpo. Que daí seria esse? Ramifica em 2 coisas. O corpo seria aquela coisa mais biológica. Que é o quê? Tolerância é um dos primeiros sinais de alcoolismo. Quer dizer o quê? Uma pessoa que vai desenvolver alcoolismo, um dos primeiros e mais comuns sinais que tem é a tolerância. Quer dizer o quê? O organismo... Existem 10 tipos diferentes de tolerância, mas o resultado dessas 10 possíveis interações é que a pessoa bebe e tem menos sinais de embriaguez. Uhum. Ela bebe e consegue... ou ela precisa beber mais para ter os efeitos que ela tinha antes. E outro fator do corpo é a abstinência física. A abstinência física é a pessoa depois de 4 a 12 horas que ela diminui muito ou para de beber, ela pode ter alguns sintomas, como ansiedade, sintomas de descarga adrenérgica, quer dizer o quê? O coração acelera, ela pode ter calafrios, ela pode ter dor de cabeça, sensibilidade a ruídos, náusea, inclusive parece um pouco com a ressaca. Um dos mecanismos da ressaca é isso, porque é um desequilíbrio entre o GABA e o glutamato. Né, o álcool, ele ativa receptores GABA, né, opioides, e esses, vamos dizer assim, são depressores. E conforme a pessoa vai bebendo mais, ele começa também a inibir um neurotransmissor estimulante, que é o glutamato. Uhum. E aí ele começa a inibir o glutamato e se a pessoa bebe muito mais, como alcoólico e morre por depressão respiratória. Mas a maioria não vai chegar a esse ponto. Só que ela vai desequilibrar o GABA e glutamato. Tá. Como ela forçou o cérebro a diminuir a atividade, a hora que ela para de beber, o cérebro tenta compensar isso produzindo mais glutamato. E a hora que ela para de beber, tem um sintoma físico de uma desregulação que é o cérebro tentando compensar. Isso que faz o álcool ser prazeroso? Porque é prazeroso. Tipo, senão as pessoas não falariam. O que faz o álcool ser prazeroso é uma mistura de coisas. Sim, tem a ver com isso. Só que é uma via indireta. O álcool, através desse estímulo nos neurônios da área tegmentar ventral, ele libera, ele solta hormônios que vão liberar dopamina no núcleo accumbens. Uhum. Além disso, os próprios ativação opioide, né, de receptores beta-endorfinas e o receptor mi-opioide, ele por si só já é prazeroso. Pensa, endorfinas, tipo né, fala endorfinas, bem-estar, anestesia, né, aquela coisa de bem-estar. Aumenta também a ativação de receptores de serotonina, dando mais prazer. Tem uma série de ações no neuropeptídeos, tem uma série de modificações cerebrais que causam prazer por várias fontes diferentes. Por exemplo, quem assistiu o episódio do Wesley falando que uma neurocientista fazia estimulação para DBS, né? Deep Brain Stimulation no córtex cingulado anterior, aquilo diminuindo a atividade daquela área, melhora a depressão. Uhum. Sabe uma coisa que diminui a atividade daquela área? Álcool. Mas não melhora a depressão. Vai piorar, porque depois dá um rebote. Mas se alguém quiser muito dizer isso, pode dizer. Tem que ser muito mal intencionado ou burro, ou doente, porque não tem base para dizer isso. Porque diminui naquela hora, mas depois aumenta. E dependendo como o álcool é utilizado, fica diminuído. Só que diminuir a atividade do córtex cingulado anterior não é sempre igual. Tem formas diferentes de diminuir essa atividade. Tipo assim, você pode falar mais baixo, sussurrando ou não sussurrando. Tipo assim, você besta. Entendi. Quer dizer o quê? Você pode diminuir o funcionamento do córtex cingulado anterior só para fazer você, por exemplo, não ter autocrítica para algumas coisas. Por exemplo, um dos mecanismos de negação no alcoolismo é a diminuição crônica da atividade do córtex cingulado anterior com a ínsula. A conexão dessas duas, que faz a pessoa ter o quê? Às vezes, o alcoolista não tem nem racionalmente a ideia de que ele está fazendo... Apesar de ter muitas evidências. Aí você olha para a pessoa, não sei se você já viu um alcoolista mais grave, um pouquinho mais grave, que fosse mais nítido. Você vai ver uma pessoa que está fazendo um monte de merda. Aí você pergunta, velho, mas por que você bateu o carro? Você deu uma PT lá? Ele vai minimizar. Mas não é porque ele está minimizando que ele tá de sacanagem. Aquilo... Até ele sabe racionalmente que aquilo não é legal, mas não conecta com a emoção.
Tipo assim, eu poderia ter lá em Ehrenberg, lá visto a galera lá me comparado e pensado, não, mas eu vejo a diferença, mas não sinto nada. Não, mas eu senti. Para sentir alguma coisa em relação ao que está acontecendo na tua vida, eu preciso dormir melhor, sei lá. Você teve a compreensão racional, que agora você parou de ser inimigo do ciclo circadiano, pelo que eu sei. Tirando quando tem sem groselha aqui, aí a gente... Então, mas você soube racionalmente, depois você teve um sentimento, tipo, cara, preciso fazer diferente. Mesma coisa com o álcool. Conectou. Então, essa conexão é uma atividade do córtex cingulado anterior com a ínsula. A interconectividade com aquilo ali faz um monte de ramificação ali nas paradas do circuito de Papez, o lobo límbico, a parada toda, as emoções. Uhum. Quer dizer o quê? A percepção racional das emoções e a ligação daquilo com a compreensão racional. Isso pode acontecer com o alcoolismo crônico. A pessoa nem precisa ser o alcoolismo, a pessoa bebe com muita frequência. Uma das coisas que a pessoa acontece com ela é ela começar a perder o senso de quanto aquilo é uma merda, quanto ela está exagerando. Eu nunca vou esquecer um paciente que eu atendi, que ele me procurou para parar de beber. E a gente conversava. Racionalmente o cara sabia tudo. Agora, emocionalmente, não. Aí ele voltava lá e falou assim, cara, mas a gente combinava um negócio, ele fazia até metade, depois ele desistia e largava. Aí, só quando ele entendeu como é que o álcool age no cérebro, isso que eu tô te falando, que daí a gente combinou. Então, vamos fazer o seguinte, vou ficar 3 meses sem beber, para ajustar a química do teu cérebro. Ele voltou depois de 3 meses, conseguiu, né? Depois que já tinha feito todo um trabalho para ele conseguir isso. Aí ele falou assim, cara, é muito louco pensar o quanto antes eu não tinha a sensação de que era demais. Hoje, olhando, eu consigo sentir o quanto aquilo é diferente. E quem não entende isso, olha para alguém que tem um problema com álcool e parece que a pessoa tá de zoeira. Parece uma piada. Uhum. Parece que é uma criança se escondendo atrás da cortina e... Como é que você não enxerga isso? A percepção Você é burro. de realidade é... Só que circunscrita a coisas relacionadas ao álcool. Entendeu? Então, 5 Cs. Controle, corpo, cada vez menos outras coisas, craving, e continua mesmo quando tem riscos ou problemas. E tudo isso para falar da Islândia. Da regulamentação. A regulamentação da Islândia é o seguinte. Puta merda, é a melhor hora do dia. Assim todos iguais, né? A regulamentação na Islândia foi a seguinte. Porque quando fala em regulamentação do álcool... primeiro eu vou falar da lei seca, tá? Tá. A lei seca é coisa dos Estados Unidos. Tá. De A lei seca... O ato Volstead, de 1920... Colocaram em 1919, mas entrou em vigor em 1920 até 1933. Caralho, é muito antigo já. 13 anos. Durou. Ah, tá. Durou 13 anos. Cara, era uma época totalmente diferente de tudo. Muitas coisas estavam acontecendo nos Estados Unidos. Muitas coisas estavam acontecendo. O primeiro fato, as pessoas dizem o seguinte. A lei seca, nos Estados Unidos, o ato Volstead, foi uma prova de que a proibição é fatal, ela vai fracassar. Ela é a prova de que não dá certo proibir uma substância. Ela é a prova de que o ser humano ele tem uma necessidade de se drogar, de usar álcool. O ser humano pode tirar qualquer droga, mas não tira o álcool. A lei seca é a prova disso. Isso é uma mentira grotesca. E olha só que doideira. A maior parte até dos historiadores fala essa merda. E eu achei um historiador independente. Muito louco, porque é o seguinte, é um cara que não era muito da bolha do álcool e ele resolveu estudar a fundo isso. E ele destrinchou até o máximo. Tem até um livro muito interessante para quem quiser ver. O cara chama Lawrence Schrad. Se chama Smashing the Liquor. E ele traz da onde que veio essa confusão sobre a lei seca. E ele diz o seguinte. A conclusão da lei seca é que eles colocaram a seguinte narrativa. Que foi uma época em que os crentes... Vou trazer uma palavra mais, tipo assim, não é essas palavras, eles chamam os protestantes e tal. Eu vou explicar de uma forma... Mais brasileira. Mais brasileira. Você trouxe minha bebida lá? Tá chegando. Tá. A minha bebida. Minha bebida. Aí o que acontece? Esse negócio de lei seca é da elite
dos moralistas, dos crentes, que querem dos machistas, dos opressores, dos escravagistas, que querem limitar a liberdade individual, então querem tirar a nossa diversão aqui, por quê? Porque álcool é coisa de imigrante de preto, então eles são tudo da Ku Klux Klan, eles são os filhos da puta, eles querem cortar o álcool pra tirar nossa alegria, porque eles são tudo racista e xenofóbico. Caralho, rolou essa narrativa. Essa é uma narrativa. A outra narrativa, ela me irrita profundamente. Mais do que essa me irrita. Essa me irrita muito também, mas é uma competição de tragédia. A outra narrativa, ela vem no sentido, assim, a lei seca, ela veio de um monte de mulher louca que não sabia se divertir, queria acabar com os maridos que saía para beber por aí, e essas mulheres aí, tudo de TPM... criaram todo um negócio aí, se aproveitaram, se juntaram com esses puritanos aí, e aí essas mulheres loucas aí... E aí, sabe o que eles fizeram? Pegaram a figura de uma mulher chamada Carrie Nation. Pô, o cara tinha que estar aí pra mostrar a foto dela. Puxa. Que não foi Primeiro que proibicionismo é um termo que foi de 19 até 33. Uhum. Só que só começou a ser usado esse termo, tem um negócio muito doido chamado Google N-Words. Tu vê tá as ligado? datas... As datas e quantas vezes foi citada uma palavra ao longo da história. E aí viram que o termo proibicionismo, ele só começou a ser utilizado em 1955 para frente. Então, de 33 até 1955, não falavam isso. Chamavam de liquor traffic. Só que em 1955, um historiador, que ganhou até o prêmio Pulitzer, chamado de Richard Hofstadter. Foi um cara que ele nunca pesquisou nada, só que ele era muito bom de escrever. E ele pegou uma época em que estava todo mundo meio na moda da psicanálise, essa coisa toda, e ele não escrevia mais os fatos históricos. Ele colocava justificativas em cima dos fatos históricos e tornava uma narrativa muito mais agradável de ler. Tá. Só que no meio disso ele enfiava um monte de opinião machista. E ele escrevia bem pra caralho. Escrevia bem pra caralho. E ele começou a fazer chacota com todas as figuras importantes. Como se a restrição da venda do álcool fosse uma coisa só americana e uma reforma moral. Quando, na verdade, era o oposto. Era justamente uma intenção de pessoas que estavam vulneráveis, justamente de imigrantes, e tinha gente que era contra o álcool em todos os setores. Mas o que essas pessoas diziam era que eles queriam limitar os abusos da indústria do álcool. Tanto que o álcool nunca foi criminalizado para o consumo e a posse. Uhum. Tanto que eles deram tempo, eles avisaram, vai ser proibido o álcool daqui a um tempo, quer estocar, você estoca. Tanto que eles vendiam os componentes para fazer vinho caseiro. Caralho. No mercado. Só que eles não vendiam pronto. Então, a indústria do álcool começou que era muito abusiva na época. Hoje eles não são, né? Mas era muito abusiva na época e aí gerou muito problema. E a galera começou a acreditar que isso era uma saída, por inúmeras razões. Muitos outros países fizeram isso. O Reino Unido, vários outros lugares, como o Império Otomano, a Índia. Sabe um grande proibicionista? Gandhi era um grande proibicionista. Sabia disso? Não sabia. Gandhi era um grande proibicionista. E aí eles... Essa palavra é ruim, né? Mas... É uma palavra ruim, é uma palavra pejorativa, é uma palavra que pega mal. E esse cara ganhou muita notoriedade entre os historiadores. E ignorando a natureza da lei seca, que era justamente o oposto do que eles pregam. Mas eles tinham dados na época, tipo, que justificavam eles quererem implementar a lei seca. Tipo... Eles não tiraram a informação do rabo. Eles sabiam que, álcool e direção estava atrelado a... É que tinha pouco carro na época, né? Mas tinha muita morte. Mas por que eles começaram com a lei seca, então? Cara, muita morte, violência. Eles viram, caralho, muito feio. mesmo sem dados, eles, certo, viram... Meu Deus. Sim. E aí, o que acontece? Tem até artigos, outros, não só esse livro. Por exemplo, um artigo saiu na revista Addiction, tá? Mostrando o que a gente pode realmente aprender sobre a proibição, né, nos Estados Unidos. E esse artigo mostra o seguinte, outro mito da lei seca, que fala o seguinte, que... Porra, agora tinha que mostrar aquela câmera aqui. O Gabriel... Que as mortes... Vem, ô Gabriel, ele tá te requerendo aqui pra pôr umas imagens. Mostra aí, por gentileza, se puder colocar essa câmera aqui, ó.
Eu vou mostrar um gráfico. Olha o papo furado, o papo escroto que o pessoal fala. Não, mas tu tem que pedir pra ele abrir lá, pô. Não, abre aqui pra mim, nessa câmera aqui, não consegue colocar aqui? Senão eu não vou conseguir, vou ter que mandar esse artigo aí, vai ser difícil. Caralho, velho, isso aí nós estamos Será que vai tecnologia rolar? acima, pô. Vocês estão foda. Ó aqui, ó. Vai ficar bom? Dá pra ver? Eles estão vendo lá. Estão vendo? Aham. Isso aqui são as mortes por conta de alcoolismo aqui, ó. Antes da lei seca, o ato Volstead. Pô, vou aí ver também. Depois, olha só. Teve uma queda significativa. Consumo de... 1900 bolinha lá. Aham. Prisões por drunkenness. Antes do ato Volstead, ele também era preso por sair bêbado. Diminuiu. E aí tem mais. Consumo de álcool da população. Ó. O ato Volstead foi lá. De 2,5 galões per capita, foi para 0,5. E ó, o ato Volstead foi revogado aqui, depois voltou. Ah, e a lei, mas não acabou com o álcool. Então as pessoas continuaram bebendo mesmo sendo proibido. Mas é lógico, não é que ninguém nunca disse que era para proibir. Ninguém nunca. A lei seca nunca se propôs a acabar com o consumo de álcool. Sempre foi Ela relacionado queria à direção. Não, foi sempre relacionada a motivos econômicos, de saúde e prejuízos que o álcool causava. E aí o que acontece? Nos Estados Unidos teve uma redução da mortalidade que durou até o início da década de 70. Reduções na mortalidade de várias causas relacionadas ao álcool. Aí fala, não, mas ela foi uma tragédia total, as pessoas continuaram bebendo, foi um lixo, porque foi a prova... Claro, Vitor, mas e o Al Capone? Que Chicago não aguenta dessa maneira, né? Como diria o Raul Seixas. E o Al Capone, e a máfia? Primeiro que, olha só, não se sabe exatamente o que aconteceu. Depois que instituíram o ato Volstead nos Estados Unidos, teve um crescimento muito grande da economia, que era justamente o que se esperava. Uhum. Aí as pessoas falam, mas aí... Tu acha que tá muito ligado? É difícil dizer, cara. A verdade é essa, porque era a mesma época que começaram a aumentar o consumo de várias coisas, a indústria começou a crescer, foi na mesma época. E aí, em 1924, teve o craque da Bolsa, né? E aí ferrou tudo. Então, é um período muito complexo para analisar de uma forma tão fria. Dizer simplesmente que a proibição do álcool e a lei seca é uma prova de que é errado proibir as substâncias e que isso que dá tirar a liberdade individual, as pessoas viram animais, é uma narrativa extremamente mentirosa. Mas na tua opinião, deveria ser proibido? Na minha opinião, devia fazer o que fizeram com a Islândia. Tudo isso pra falar da Islândia. Tudo isso pra falar da Islândia. Eu vim pra cá só pra falar da Islândia. O que fizeram na Islândia, cara? O que aconteceu na Islândia? Na Islândia fizeram uma coisa que é a seguinte. Caralho, pô, que dia bom, velho. Fizeram, cara. Eu não tô pensando se eu vou tomar, velho. Eu vou ser criticado aqui. Galera, pode criticar, velho. Velho, eu dirigi 14 horas pra vir aqui e eu estou tomando cafeína numa hora errada. Puta merda. Eu vou ser xingado. Não vou Sabe tomar, uma coisa interessante sobre a cafeína? A cafeína alivia é um modulador de dependência. Como assim? A cafeína, ela modula o nosso sistema dopaminérgico de forma a aumentar a recorrência daquele comportamento. Por exemplo, se você usa cafeína e estuda, você pode aumentar a quantidade que você estuda. Claro, aí você não pode fazer isso todos os dias, você não pode passar do limite. Mas se você toma energético com vodka, você aumenta o seu risco de alcoolismo, você aumenta o risco também de arritmia cardíaca, porque a cafeína modula o sistema dopaminérgico e aumenta a chance de você desenvolver uma neuroplasticidade ali que vai aumentar o reforçador que é daquela substância e você aumenta o risco de alcoolismo. Caralho, velho. Não sabia. A cafeína é tipo, então, um potencializador de qualquer coisa, vamos dizer assim. Qualquer coisa eu não sei. Mas... não sei, não posso dizer. Não posso dizer várias. que do dopaminérgico do álcool é. Diminui a percepção de esforço, aí o cara vai fazer Pode ser, mas pode ser que tenha isso também. Melhora a autoconfiança, então isso pode ter isso também. Agora é o seguinte... Islândia, cara, pelo amor de Deus, fala da Islândia, velho.
A Islândia é o seguinte. Eu não sei como é que começou, tá? Ou como é que deu tão certo, por que eles pararam e fizeram acontecer. Mas eles combinaram para fazer políticas públicas que tinham como valor, ó a ética da parada deles, ser científico. Vamos fazer um negócio que seja baseado em ciência. Porque a maior parte das pessoas não faz isso e é uma merda e não funciona. Então eles começaram a fazer o quê? Eles perceberam, e isso já tem vários estudos, porque, como eu falei, o álcool ele é um assunto que não envolve só a medicina, envolve a política e envolve a economia. Existem estudos muito interessantes, meta-análises, mostrando uma coisa chamada elasticidade. Isso eu aprendi recentemente. Não sei. Só para falar com você, Fermento. Aprendi sobre o que é elasticidade. Eu sei o que é, mas não da maneira que você está falando. Na maneira econômica, tá? Se tiver um economista que possa explicar com palavras mais simples, faça o favor de contar para nós, mas elasticidade... O quanto existe margem para você aumentar o preço de uma parada e diminuir o consumo daquela parada. Tá. Por exemplo, se uma coisa é inelástica, você pode colocar 10 vezes mais o preço que a galera vai matar para comprar. Porque a pessoa vai continuar consumindo da mesma forma. Tipo, gasolina, eu acho. Talvez. Deve ser muito, quase inelástico. Talvez. Não sei se tem uma coisa inelástica, mas sei lá, o oxigênio seria inelástico. Mas é de graça. Mas daí estudos mostraram que, por exemplo, a cerveja, na maior parte dos países, ela tem uma elasticidade 0,57, uma coisa assim, que demonstra o quê? Que se você subir 10% o imposto da cerveja, você diminui 20% o consumo. Se não for uma crise, né? Porque alguém pode falar, Vitor, mas aí teve uma crise que tudo ficou mais caro. Talvez a proporção não vá mudar, porque não tem estudos com essa condição. Tá. Mas se você só aumentar o imposto da cerveja numa condição em que o resto das coisas continue, não é uma crise, foi uma medida governamental, você diminui o consumo de substâncias. E essa é a prática com mais evidência científica e testes e avaliações nos mais diversos contextos como extremamente eficaz. Porque isso faz com que, além de você arrecadar mais, porque o álcool gera um prejuízo, em torno de 7 a 10 vezes mais do que ele arrecada pro cofre, em dinheiro, né? Às vezes vai do cofre público ou do privado. Mas aí o que acontece? Essa é a medida mais eficaz, isoladamente. Tá. Se você junta essa medida com a restrição do local de venda, por exemplo, quanto mais locais de venda tem, mais a pessoa vai ter problema com álcool. O do posto de gasolina, por exemplo, já foi um passo... Mas não é... Na padaria... Mas tem horário, não sei o que. No posto de gasolina não é rola. O horário para vender álcool é uma medida que já foi comprovada em Diadema, que reduziram significativamente, agora não sei se é 30%, 40%. Mas bastante. Bastante, cara. Não me lembro exatamente agora o dado, mas é um estudo muito famoso de Diadema. Quem quiser procura aí no Google vai achar. Diadema, restrição de álcool. Fizeram esse estudo e mostraram uma redução brutal. Só fizeram uma medida. Custo zero. Os bares são proibidos de abrir a partir das 11 da noite. Não é mais 24 horas. 11 da noite, fecha. Parou de morrer. Muito. Então, você limitar... E os caras, eles fecham às 11 e abrem às 11h10. Tá ligado? É capaz. Mas assim, você restringir o horário de venda, você restringir local de venda... o que você cria? Vitor, mas por que isso acontece? Por exemplo, sabe quem que é o mais impactado com o aumento de impostos? Jovens. Aí eu lembro do último podcast que eu vim aqui, eu falei, tinha que aumentar os impostos porque isso diminui o consumo de adolescentes. Aí a galera, não, mas eu isso, eu aquilo. Não tô falando de você, João. Tô falando de você, tô falando que uma medida estatística feita com diversas meta-análises. É uma das coisas mais certas que a gente tem é o quê? Que se você aumenta o preço da bebida, você mexe diferente com pessoas diferentes. Você vai diminuir muito o consumo de jovens menores de 18 anos significativamente, até menores de 21 anos. E também o pessoal de classe baixa, provavelmente. O pessoal de classe baixa também, mas isso depende. É que o pessoal de classe baixa... O cara que tá fudido, ele vai dar um jeito de beber de qualquer jeito. É discutível também, isso aí. Peraí que não embola a minha cabeça também. Porque eu tava pensando outra coisa. O pessoal de classe baixa. A gente pode ir depois. Tá. Né? Vamos nos jovens. Vamos nos jovens. E jovens e bebedores pesados. Então aumento do imposto. Isso é um dado... A opinião que se vai ter... Vitor, por que isso acontece? Isso é outra discussão que é paralela.
Tá. Uma coisa a gente vê, por que que não adianta falar beba com moderação? Sei lá, a gente sabe que não adianta. Agora, por que a gente pode especular? Agora, a gente sabe que se aumentar o imposto é a taxa isolada mais efetiva de todas. A outra medida é restringir locais de consumo. Por exemplo, na Islândia, além de aumentarem os impostos, por grama de álcool de cada substância, cada bebida diferente, né? Eles restringiram a locais governamentais. Na Islândia você pode ir lá comprar bebida. Só que você vai ter que entrar num lugar lá. Você vai ter que ter você passar lá o cadastra lá. É um lugar do estado. Não é no centro da cidade, é um pouco mais afastado. Você vai lá, você compra sua bebida quente. Você tem que gelar na sua casa. Nossa. Compra quanto você quiser. Se eu não me engano, pode comprar quanto quiser. Mas você vai fazer isso dessa forma, entendeu? Você não pode ter disponível, assim, em qualquer lugar. Você não pode beber na rua, principalmente à noite. Os pais fazem ronda. Os próprios pais, a galera é tão unida nisso, que eles fazem ronda para ver quem está à noite, assim, para diminuir jovens. Diminuiu a taxa de beber precoce, vamos dizer assim, menor de 21 anos, de 55% para 5%. Meu Deus. 5%. Diminuiu muito brutalmente. Só que olha só a outra medida que eles fizeram. Caralho, os caras pegaram firme no... Eu nem falei o pior, o mais importante. Porque eu acho isso que eu falei é o mais estatisticamente comprovado. Só que eles fizeram uma parada que eu acho que fez toda a diferença do mundo para isso funcionar. Um dos mecanismos possíveis, né? O alcoolismo não tem só um mecanismo conhecido de o que gera alcoolismo. Mas um deles é o mecanismo de falta de prazer na vida. Uhum. Falta de opções, né? É um que tem bastante associação com... eu não tenho outras tarefas que eu possa fazer. Tipo, um local que não tem nada para fazer. Uma cidade pequena, que não tem lazer, não tem cultura, não tem nada. Tem maior risco de alcoolismo. É igual aquela história do Bruce Alexander, do Parque dos Ratos. Ele fez que os primeiros estudos com dependentes... para modelo animal, era o seguinte: pegava os ratinhos, colocava numa gaiola, comida e a droga, a comida e a bebida. E eles se matavam usando droga e bebendo. Uhum. Aí esse cara olhou e falou assim: mas esse estudo é uma merda. Porque esses ratos aí eles não vivem em gaiola no escuro sozinhos. Esses ratos, eles são sociáveis pra caramba. Tem que colocar eles num ambiente mais rico. Jogar uns brinquedos. Então ele fez isso. Fez o Parque dos Ratos. Era uma gaiolinha pequena, uma coisa mais triste. Eles ficavam lá, morrendo de estresse, solidão. E o que acontece? Isso eu não posso esquecer, cara. Me lembra aí, me ajuda a lembrar do estudo de Harvard. Tá. Isso eu não posso esquecer, velho. É o seguinte, da felicidade lá. O que acontece? Então, os ratos morriam, eles ficavam sozinhos lá, colocou no Parque dos Ratos. Uhum. Pararam de viciar. Pararam de ter dependência. Até consumiam de vez em quando, mas muito menos. Consumir de vez em quando, mas muito menos, quase nada. É a vida, né? Aí, a mesma coisa os veteranos de guerra do Vietnã, que tinham centenas de milhares de soldados que estavam viciados em heroína lá, morfina, heroína, opioides, injetáveis, e eles estavam preparando campos de hospitais e mais hospitais e campos de cuidados aí para ter tantos dependentes de uma vez só, jovens, doentes, que voltar da guerra. E 95% não teve problema nenhum. Voltou de boa, até a abstinência física foi sossegada. Trocou o ambiente. Bem tranquila, trocou o ambiente e mudou. E o que mostra? Essa é uma teoria. Claro que não é só isso na vida, né? O alcoolismo é um pouco mais complexo que isso, mas isso pesa muito. Porra, dá pra imaginar. Nem precisa, né, tanto estudo para imaginar isso, né? A pessoa enche a cara e não tem mais nada na vida. Então a Islândia pegou, eles falaram o seguinte: cara, nós vamos pegar 10% de todos os impostos, 10% todas as vezes, e a gente vai investir em atividades culturais, recreacionais, comunitárias. Não fizeram ações com uma pessoa só. Não foram lá nas escolas dar lição de moral. Mas pegaram a galera desde pequenininho, cara, aula de bateria, aula de guitarra, futebol, vôlei, basquete, dança, pintura. E todo mundo fazia, cara. Não era só você, eu vou lá fazer um negócio lá. Todo mundo fazia desde pequenininho. É bonito de ver, cara. Tem documentário mostrando isso. Isso foi feito quando? Cara, aí você me pegou. Não Mas sei é recente? Faz. Os últimos 20 anos? Ah, tá. Entendi. Os últimos 20 anos. Não sei exatamente resultado absurdo. Muito. Muito.
Deve ser muito o país agora. Não, caiu muito as taxas de tudo, né, cara? Melhorou muito. E se você for pensar que o álcool, ele é o fator de risco, maior fator de risco ligado à mortalidade de gente jovem, você fica de cara, porque uma coisa que eu ia te mostrar, né? Era o seguinte, uma coisa que eu nunca falei em nenhum lugar, mas eu vou dizer porque eu achei esse estudo muito legal que eu trouxe pra cá, que é o seguinte. Tá, Vitor, mas assim, eu não tô nem aí pra ter cirrose. A vida é curta, eu quero aproveitar a vida do meu jeito. E daí? O que você tem pra me dizer? Eu tenho a dizer o seguinte, as pessoas não sabem o que faz uma pessoa alcoolista que vive, que não morreu, sofre de quê? O que você acha que uma pessoa... O que vem na sua cabeça quando você pensa, um alcoólatra bebeu durante muito tempo, qual que vai ser a consequência dele? Além do que ele vai morrer e o que ele vai sofrer se ele não morrer? Câncer? Se ele morrer, vai ser câncer. É o primeiro. Eu acho. É o segundo, na verdade. Radicais primeiro livres, é. câncer, então. Primeiro é o coraçãozinho, né? O coração. O doutor flavonoide vai ficar bravo agora. É o primeiro Pois o coração. Pô, a rapaziada que recomenda um vinhozinho aí pra lubrificar as válvulas. É os trouxa. Trouxa, velho. Trouxa. Primeiro é coração, não sei. Primeiro é coração. Mas eu exagero, Vitor. Mas pelo amor de Deus, né? Vai estudar, meu amigo. Não tem, cara. Não existe essa. Faz bem pro... Eu vou ter que interromper pra falar um negócio que eu não falei. Caralho, eu tô me perdendo, juro por Deus. Tá. Eu vou te falar só uma última coisa. Depois tem que falar do estudo de Harvard. Tá. Só que é o seguinte. Por que falam que o vinho é bom pro coração? Boa. Por quê? É porque essa eu não posso deixar de falar. Um dos maiores institutos responsáveis por estudar o efeito do álcool na saúde... Porque uma coisa é eu ter uma opinião, outra coisa é estudar e ver da onde tirou esses dados. Então, nos Estados Unidos, eles estavam fazendo um estudo gigantesco de âmbito mundial. É o NIH, junto com o NIAAA, das maiores entidades de pesquisa de álcool no planeta. Estavam com um investimento de 100 milhões de dólares. De repente, a casa caiu. E eles tiveram que jogar tudo fora. Tipo aqueles monges do Kalachakra. Sabe aqueles que vão na Casa Branca e fazem aqueles negócios de areia? Sei. Bem bonitinho, lá determina e joga fora. Tiveram que fazer isso, velho. Com 100 milhões de dólares já investidos. Por que fizeram isso? Porque caiu na net uma troca de e-mails dos diretores da pesquisa com membros da indústria do álcool, como o G.I. Joe. Tá lá, cara. Na aula do RD do Wesley lá, eu mostrei esses e-mails. Caralho, velho. E-mails dizendo assim, ô Joãozinho, que é o diretor lá da pesquisa do NIH, velho, você vai passar aqui pela Turquia? Vamos tomar uma aqui, eu vou te dar vou te bancar tudo. Beleza. Mas, velho, e aí, aquele bagulho lá da Rússia? Vamos falar então, na Rússia a gente vai falar que a curva em J acontece com vodka. Na Itália, a gente vai falar do vinho. O outro lugar lá, ele bebe mais espumante. Os caras combinando os resultados. Combinando os resultados. O que é curva em J, Vitor? Porque daí quem vai ver os e-mails vai falar, curva em J? Curva em J significa uma curva que vem abaixa quando tem poucos níveis e sobe quando tem muitos níveis. Quer dizer o quê? Se a pessoa beber álcool um pouquinho, abaixa os riscos de saúde. E aí aumenta depois. Isso é a curva em J. E estava escrito no e-mail, várias combinações. Não se preocupe. A gente vai colocar, por exemplo, no Brasil, a cerveja é a bebida mais consumida. Vamos falar que no Brasil, a cerveja puro malte, ela combinando essa... Isso é o que a gente pega, né? Tá, e essa negada aí não foi presa? Sei lá. Velho, eu não sei a consequência que deu, cara. Eu vou te dizer que eu não fui atrás de ver o que aconteceu com eles, mas cara, tá os e-mails lá, cara, público, não é nem, sabe aqueles artigos cadeados? Esse aí não tá cadeado. Tem lá. A corregedoria da parada, mostrando os e-mails, estão todos os e-mails lá pra quem quiser ver, cara. Então essa foi a parada. Por isso que ainda hoje, quando alguém chega falando assim que o álcool em pequenas quantidades faz bem pra saúde, cara, você tem um problema muito sério. Porque não há dúvida alguma. 2022, o Biobank do Reino Unido mostrando danos cerebrais, e agora saiu um tipo de estudo que acabou com a festa.
Porque eles faziam isso, porque esses estudos falcatrua, porque tinha uma margem, no melhor estudo que a gente tinha até então, que era o estudo prospectivo de coorte. Quer dizer o quê? Acompanha a pessoa ao longo do tempo para tentar traçar uma relação de causa e efeito. Em vários aspectos. Em vários aspectos, de qualquer coisa. Tem que ser um estudo meio assim para você poder ver ao longo do tempo. Não adianta só olhar e ver como é que era antes e depois. Tem que acompanhar as pessoas ao longo do tempo. E aí tem margem para falcatrua. Aí, agora, recentemente, saiu um tipo de avaliação que chama randomização mendeliana. Fazem uns paranauê com genética, umas paradas bem avançadas, assim, para realmente fazer uma relação causa e efeito, eliminando os confundidores que tinha até então. A maioria deles. E esses estudos muito mais eficazes, com muito mais precisão, mostraram que a gente já sabia que não existe dose de álcool saudável, qualquer quantidade maior que 0. A dúvida que existe é, será que dá 80 ml de álcool algumas vezes por semana? Dá? Talvez dê, parece que não. Mas essa é a dúvida. Além disso, não existe dúvida nenhuma. 80 miligramas é o equivalente ao quê? 80 ml é nem um copo, cara. 80 ml? 80 ml de cerveja. De cerveja. Caralho, então é tipo... No álcool puro é tipo... É desprezível, cara. A quantidade que poderia, teoricamente, talvez, ser consumida com baixo risco por populações especiais. E com certeza não seria suficiente para sentir o efeito prazer do álcool. Com certeza não. Então, tipo... Com certeza não. Então, tipo assim, se tu tá bebendo, tu tá se... Tipo, biologicamente, tu tá... Deu, é um consenso. Se você está bebendo, o motivo saúde não tá do teu lado. Agora, tipo, beba com a consciência de que não é lubrificando válvula do coração. Não. Não tem dose saudável. Não tem dose saudável. Ponto final, consenso. Toda dose. E vai te levar a quê? Vai te levar a danos em todos os locais que você imaginar. É praticamente... Eu desconheço alguma substância que não seja uma arma biológica que cause danos mais extensivos ao longo do corpo do que o álcool. Ele aumenta o risco de tudo, cara. Doença em todos os locais que você imaginar. Mas a pessoa que sobrevive de quê? A pessoa que morre então do coração, de câncer e causas externas. Cirrose, sabe quantos por cento é cirrose? É pouco? Pouco. 6,8%. É pouco. Pouco. Os que morrem. Ah, mas eu tenho medo do meu fígado, meu amigo, seu fígado é o menor. É um problema, você tá fudido. Mas é o menor dos seus problemas. Antes tem outros. Você vai morrer do coração, você vai morrer de câncer, ou você vai morrer de uma lesão que você vai se infligir, porque o risco de suicídio aumenta brutalmente. Brutalmente. Homicídio, se for mulher, de conhecido. Se for homem, por briga besta, de desconhecido. Nunca viu a pessoa na vida, foi assassinado pela pessoa. Por que alguém desconhecido vai matar? Por uma briga idiota? Que 99% das vezes tem álcool no meio. Que tem muito álcool no meio. O Brasil é uma coisa que... eles chamam esse documento aqui da OMS, do Relato das Américas, né, de álcool e saúde. O Brasil é um outlier da violência relacionada ao álcool. Acima da média. Ele é muito acima da média. Da violência, das mortes causadas relacionadas ao álcool. Mas deixa eu te falar antes aqui, ó, do que a pessoa morre. Então, morre de coração, de câncer, 10% de causas neurológicas, a maioria causas neurológicas é o quê? Derrame, né? Acidente vascular. Acidente vascular cerebral. E quem vive, essa até eu não estava presente para essa aí, mas é um fato. Quem vive, 27,8% vai ter problemas neurológicos. Desde AVC até demência. 10% dos casos de demência do planeta são causados pelo álcool. 10%. O resto tem uma relação indireta. Segunda causa de sofrimento de alguém que vai ter alcoolismo. Diabetes e problema renal. Diabetes, cara, é uma das doenças mais tristes que existe. Sabe qual que é o problema do diabetes? Açúcar. Sim, mas qual a consequência? Qual a consequência da pessoa ter diabetes? A cicatrização fica afetada. E aí leva o quê? Como é que a pessoa vive? Qual que é o problema que ela tem? Se cortou, fudeu, não é isso? Ela perde o pé, ela perde a visão. Porra, inclusive ela vai ter que fazer hemodiálise. O pai do nosso querido amigo Wesley teve complicação por causa disso. Ela perde
a vida sexual, porque tem neuropatias. O próprio álcool já causa neuropatias. Eu não sei se a pessoa sabe, mas assim, o que faz a pessoa ter prazer sexual são sensações, e as sensações vêm de nervos, né? Você estraga o seu nervo, dessensibilizado. você fica dessensibilizado. A impotência que o álcool causa relacionada a isso? Ou tem outro fator além desse? Agudamente é porque ele vasodilatação das veias, né? E aí faz o quê? Não, vasoconstrição. Vasodilatação das veias. Ah, ele dilata? Dilata. Mas ele não deveria funcionar melhor? Dilata, vai saindo o sangue do seu Braulio. Ah, entendi. Aí sai o sangue, não fica sangue. Tem que ficar sangue lá pra ficar ereto. Entendi. Quem nunca, né? Quer dizer, quem nunca bebeu, talvez nunca. E aí o que acontece? O álcool, ele é a substância da vergonha, porque ele aumenta, em algumas vezes ele aumenta o desejo sexual e diminui a performance. Daí você fica um brincalhão desajeitado, né? Pra mulher também, diminui a capacidade de ter prazer e orgasmo também. Mas diabetes é triste, cara, é horrível, a pessoa fica cega. A gente tem estatísticas de quando a pessoa desenvolve diabetes, principalmente quando é insulino dependente, é a média de 10 anos para ela já começar a perder significativamente a visão. Mas qual que é o mecanismo do álcool no diabetes, pô? Cara, o álcool, ele maltrata, ele ataca, ele destrói o pâncreas. Uhum. E o pâncreas, ele tem duas funções. Uma para fora e uma para dentro do intestino. Tá. Ele ajuda a fazer Bolo fecal. enzimas digestivas. Aí a pessoa pode ter uma pancreatite aguda, às vezes crônica. Mas ele destrói o pâncreas, que também tem as células beta do pâncreas que produzem insulina. Então você para de produzir insulina, você vai destruindo o seu pâncreas. É foda. Precisa mais motivo pra parar. Cara, a minha meta do ano aí, a gente fez aqui as metas ao vivo, né? Aí, cara, a minha meta era consumir álcool no máximo 18 vezes esse ano. Que porra. Tipo assim, falando assim, parece que é muito. Mas é muito abaixo do que o consumo médio da população, minha população. Tipo, círculo de amizades. Porque, cara, tipo... Eu venho de um ciclo de amizades que todo mundo bebe todo final de semana. Que é a maioria, sim, vamos dizer, eu acho que o pessoal que acompanha a gente, assim, agora tem uma galera mais engajada na saúde, mas é beber toda sexta e sábado. Então eu beber 18 vezes significa que eu vou beber no máximo 1,5 vezes por mês. É muito. O que é 1,5 vezes? Pra conta fechar, né? Porque é 12 e 1,5. Eu até que cheguei em 18. Cara, eu tentei botar meta realista. Tipo, que fosse... Porque existem situações que... quais são os problemas? Eu sinto prazer na bebida, como todo mundo sente, né? A gente explicou neurobiologicamente. Tá muito ligado ao convívio social ainda das coisas que eu vivo, né? E, tipo, algumas amizades que eu visito que, tipo, tá muito vinculado ao álcool e eu me permito ligar o prazer com esse vínculo social. E 3, não sei. Mas... Daí eu pensei, cara, beber 24 vezes seria beber 2 vezes por mês. Talvez seja muito já. Tipo, acho que talvez ano passado eu tenha bebido 24 vezes, se fizer a conta. Tá? Que já, tipo assim, pra mim uma vitória tremenda. Eu acho que o pessoal tá olhando e pensando, caralho, 24 vezes é muitas vezes. Mas não, tipo, na minha realidade, tipo, de universidade, cara, era toda quinta, sexta, sábado e domingo. Eu acho que a galera tá achando que é pouco. Isso. Mas então 24. Aí eu pensei, cara, menos. esse ano jogar por mais 18. Só que tá foda, velho. Porque tá cheio de conflitos. Eu tava com um russo hospedado lá em casa, os caras estão acostumados. E eu tenho muita dificuldade em vencer o ambiente, né? Mas eu vou. Essa meta eu vou. Cara, eu acho que uma das coisas que mais ajuda a gente a mudar é ganhando confiança, né? Colocar uma meta realista ajuda a ganhar confiança, o auto-eficácia. Tu achou uma meta muito grande? 18, você não falou assim? de quanto você vai beber cada vez, né? Exatamente. Aí que tá Eu o acho que problema esse é também. mais importante do que... Tu acha que é mais importante? Eu não botei essa meta realmente. E o que tem Talvez acontecido... é mais importante que a frequência. Talvez. Agora eu fiquei triste um pouco. Mas vamos ver quanto que você acha que daria pra colocar. De quantidade? É. Bah, cara. 1 litro de álcool eu tive... Não, cara, eu acho que... 5 cervejas, cara. 5, tá legal. 5, acho que tá legal. Tá Mas legal, o que acontece... Tá legal entre aspas, né? Tá legal no seguinte sentido. 5 ou mais, na verdade, 5 ou mais... Tá dentro do moderado ali. É ainda. que 5 já bate na ponta do beber problemático. Vamos botar do episódio. 5 ou menos, então.
5 ou menos, aí você vai bater na trave. Mas daí você tem que fazer isso em mais que 2 horas. Tá. Mas sabe o que acontece? Eu já bebi em janeiro, né? Não que eu tenha obrigação, mas é que, tipo, tem meses que são pior socialmente. Tem um amigo que veio da Rússia e tá hospedado lá em casa, e um outro amigo que veio da Austrália, e, tipo, todo mundo, 1000 anos atrás, estava acostumado a beber comigo. Existe uma pressão social, tudo deve imaginar, né? O que eu ia falar? Que alguma coisa... Ah, tá, o que acontece? Cara, eu fico bêbado muito fácil, cara, hoje em dia. Porque, tipo, por estar bebendo menos... Tipo, regenerou, sei lá, meu fígado, tu deve saber explicar tudo melhor que eu. Mas normalmente o que acontece é que eu bebo, tipo, 1 ou 2 cervejas e eu sinto o prazer do álcool de uma maneira que antes, às vezes, eu não conseguia nem perceber, né? Porque tu tá imerso nesse bolo de etíricos. E é isso. Acontece isso muitas vezes. De 18 vezes no ano e beber... Até 4 doses? Não é pouco, mas eu vou te dizer que é muito menos do que... Ano passado eu bebi pouco, acho que eu bebi isso. Acho que talvez até menos. Mas no outro ano, cara, antes de tu vir aqui, antes de eu ter acesso ao conhecimento que eu tô tendo aqui, cara, tu não tem noção do que a gente bebia. Quer dizer, talvez tu tenha, mas... Eu acho que a gente tinha o pé ali no alcoolismo, acho que dos 5 Cs ali, velho. Porque com os amigos na faculdade é uma loucura, cara. É que é muito circunstancial também, né? Os amigos na faculdade... Daí tem os graus, né? Mas a faculdade dura 5 anos. É que se você continuar... Quanto mais tempo uma pessoa bebe de uma forma problemática, mais risco ela vai ter de desenvolver o alcoolismo. Homens, para desenvolver o alcoolismo, é muito comum que eles bebam pesado durante um tempão. Tipo, anos. Aí, de repente, de um ano para o outro, caramba, mudou. É o padrão que a gente chama de degrau. Mulheres têm um padrão um pouco mais gradual, telescópico. Entendi. Uma mulher beber é muito pior que um homem beber. Por quê? O homem já é muito ruim, no sentido de saúde. Tem várias razões, tem a ver com a proporção de água corporal, de ser menor, tem a ver com a diminuição da enzima a álcool desidrogenase, que faz ela degradar menos o álcool. Então, uma mulher bebendo a mesma coisa que você é como se fosse o dobro. Caralho. Além de que o álcool é mais carcinogênico para mulheres do que para... os dois também, né? É carcinogênico para os dois, só que ele é muito grande o risco, assim, de câncer de mama para mulheres. Homem também, câncer de próstata também e de cólon, boca, esôfago, mas para mulher é pior. E a mulher a gente tem estatísticas de que elas tendem a ter mais problemas mais graves e mais rápido do que os homens. Ah, Vi, daí eu lembro... Tem umas coisas marcantes pra mim. Uma vez eu falei outra vez que eu vim aqui, teve um corte que eu falei assim que... então se você é mais forte pro álcool, você tem risco de ter alcoolismo. Da galera, eu sou alcoólatra então, porque eu sou forte pro álcool. A galera rindo, cara, é triste. E a galera se acha, pô. É bonito, né? Mas eu achei interessante, você falou o seguinte, o Vitor vai me xingar. Eu falei brincando porque eu sei que não vai, porque nem é... Mas é que as pessoas acham isso, né? O Vitor vai xingar, ele vai... É que quando eu sei, ao mesmo tempo, que... É que o Wesley me xinga. Beber, ele xinga... De vez em quando ele no WhatsApp, ali rola uma... É que talvez eu ia te perguntar coisas, eu não ia xingar. Pode perguntar, cara. Não, mas normalmente, assim, mas eu acho que você tá com uma meta legal. Mas é que, assim, as pessoas, geralmente, elas não elas não mudam. Por exemplo, o Wesley te xinga. Eu tenho certeza que você só ouve o Wesley te xingando porque você gosta dele e você confia nele. Senão, você mandaria ele a merda. Ah, com certeza. e depende do momento também, não é o tempo todo ele te xingando. Então, xingar é uma coisa muito particular, assim, né? Porque a gente tem esse instinto a gente só ouve quem a gente confia e sente que aquilo é pro nosso bem. Então, às vezes, quando tem um familiar que tem um problema com álcool e a gente está sofrendo com aquilo, a nossa tendência é fazer o quê? Criticar, xingar a pessoa, ela não se sente compreendida. E quando a pessoa está bebendo, ela não vai ter mecanismos muito maduros para parar e pensar na maior parte das vezes. Ela vai se proteger, vai minimizar, vai se isolar e vai buscar conforto em pessoas, né, ou amigos. Então, e que vai levando a um ciclo muito perigoso, né, que eu chamo de ciclo do alcoolismo, que é uma coisa que faz o alcoolismo ser social. Né? Uma das coisas que ajudou você a parar de beber ou mudar o jeito que você bebe é ter apoios positivos. Né? Isso é muito importante. E aí... Isso acontece com familiares adultos, né? Você tem, um pai que bebe. Depende do jeito que você vai falar com ele.
Tem pesquisas mostrando que o jeito que por exemplo, tem pesquisa mostrando que um terapeuta, um psicólogo ou um profissional de saúde. Depende do jeito que aquele profissional, aquela pessoa falou sobre o álcool com o bebedor, muda o desfecho, se vai estar bebendo ou não, até depois de 1 ano. Nossa. É muito sensível o jeito que vai falar com a pessoa sobre o álcool. Qual que tem que ser o jeito? Não confrontativo, não acusatório. O jeito que a gente deve, o jeito empático. O jeito que a gente deve, o jeito não estúpido, preso na matrix da moralidade.